Muito bem, começando então mais uma análise de fechamento de mercado, análise do meu operacional, fazendo day trade no mini índice, testando meu operacional aí, mais uma etapa. Para quem não me conhece, meu nome é Elias, seja bem-vindo. Se você é novo por aqui, considere se inscrever e também deixar seu like para me dar uma força aí. Se você também achar interessante o meu trabalho, isso me ajuda bastante. Considere me seguir aí para ver como está sendo a minha jornada aqui no mercado financeiro, fazendo day trade. Hoje é quarta-feira, né, dia 12 de março de 2025. Agora estou gravando essa análise às 11 horas e 49 minutos, 10 para meia-noite. Cheguei do trabalho, faço análise assim que eu chego do trabalho, opero de manhã, faço análise depois que eu chego do trabalho, ok? Então, só para contextualizar para quem está conhecendo agora, ok? Então tá, vamos fazer a análise do dia de hoje. Hoje o mercado trabalhou aí consolidado. Deixa eu mudar aqui a tela. Aqui, nós já havíamos falado na análise de ontem sobre o mercado trabalhando nesse canal e depois nessa região, na semana passada, inclusive, né, trabalhou consolidada nessa região. Havia feito uma marcação aqui, porém eu excluí para demonstrar o canal e o mercado voltou para dentro dessa consolidação aqui na horizontal novamente. Então, aqui tendo um suporte, né? Então, o mercado ficou aqui nesse range no dia de hoje, ok? Seguindo essa consolidação no dia de hoje, ok? Olha, tem o gráfico aqui de 60 minutos, né? Então, deixa eu expandir um pouco mais aqui a tela. O dia de hoje foi essa movimentação aqui, ó. Como é que tá ficando, né? Esse aqui foi o dia de hoje, nesse range. Então a gente vê que o mercado simplesmente seguiu essa região, seguiu trabalhando dentro dessa região de consolidação, né? Mercado consolidado. Lembrando também que outro detalhe importante é que o mercado está dentro de uma grande consolidação no macro, ok? A gente pode ver aqui, nós estamos dentro de uma grande consolidação. Então aqui temos um suporte aqui em cima, uma resistência. O mercado tocou aqui uma vez, tocou duas vezes e pode ser que o mercado volte aqui para cima novamente, inclusive, né? E beleza, então a movimentação de hoje foi essa. A gente vai olhar com um pouco mais de detalhe. Deixa eu só fazer uma alteração aqui no layout. Então eu havia deixado marcado inclusive sobre essa resistência aqui em cima. Caso o mercado viesse, ele precisaria romper essa região, inclusive porque ele veio aqui já uma vez, aqui duas vezes, então poderia estar segurando um pouco aqui também, caso eles viessem trabalhar de alta. Mas de acordo com a minha análise, deixei marcado ontem, né, esse desenho aqui, que o mercado poderia estar vindo aqui nessa região, né? Tocando aqui nessa média. Ele chegou muito próximo. A gente pode ver aqui que ele chegou muito próximo. Vamos ver quantos pontos, né? Voltou aqui para o mercado. Ó. Coisa de 300 pontos, né? Então, pelo menos por hora, essa movimentação foi interessante aí. E o mercado pode estar descendo, só que nós temos aqui embaixo uma região de suporte, né? Então o mercado pode ainda trabalhar mais um pouquinho aqui para depois continuar descendo. E já continua, então, deixo aqui essa análise pensando já para os próximos dias, de acordo com a movimentação de hoje, ok? Bom, vamos lá. O mercado ficou aqui consolidado. No dia de hoje, olhando aqui para o dia de ontem, né? Nós temos aqui o dia de ontem.
Isso aqui fica mais fácil. Já está mais limpo aqui, então fica mais fácil de explicar, né? Então aqui nós temos o dia de ontem. A gente vê a movimentação do dia de ontem, cerca de 2.300 pontos de topo a fundo no dia de ontem, só para a gente fazer uma comparação, 2.300 pontos. E hoje, né, que é essa parte para frente, mercado aí entre mínima e máxima, 1.300, 1.400 pontos, né, arredondando aí. Então, só que numa situação um pouco mais difícil de operar. Hoje foi bastante complicado fazer, para mim, né, fazer as operações, mas para quem ficou o dia inteiro, depende da estratégia de cada operador, né, conseguiu pegar aí alguns pontos. Não teve uma tendência forte, mas foi possível fazer algumas operações de scalps, várias operações de scalps, né, mais precisamente. E mais para o final do dia, no final do dia não, para o meio do dia, né, por volta daí da 1 hora da tarde, né, então já foi possível pegar essa queda que o mercado fez aqui nessa região, ok? Olhando aqui para os 5 minutos, colocar um gráfico menor, já aproveitando também, só para deixar salvo aqui, essa a gente vê pela movimentação do mercado, que o mercado aqui fechou, né, o mini índice fechou aí 0,06 negativo, então fechou aí com uma queda entre abertura e fechamento, aí, uma queda bem pequena, né, tanto é que o mercado ficou aqui consolidado nessa região aqui, olha só, marcou muito bem essa região desde o início do dia. A gente pode ver aqui, né, nesses fundos. Aqui fez um falso rompimento e voltou para dentro da região de consolidação de novo. E aqui em cima também enfrentou uma resistência aqui em cima, não conseguiu ultrapassar essa região, ok? Desde do início do dia. Na verdade, no início do dia, né, o mercado chegou a romper também. Teve dados saindo nos Estados Unidos hoje foi CPI, né? Deixa eu só confirmar aqui. Foi CPI nos Estados Unidos, né? E no Brasil, mas nesse momento aqui foi por volta das 9h30, na hora que saiu dados nos Estados Unidos. Então houve esse basicamente um check-out aí, onde o mercado tomou um direcional aí nesse um check-out aqui nesse candle de 1.000 pontos, né? 960 pontos. Então, basicamente aí foi uma movimentação bastante forte, inesperada, esse check-out do dia, ok? Bom, olhando mais aqui para meu operacional, eu opero desde o momento que o mercado abre, 9 horas da manhã, os índices futuro abre até 11 horas, né? Então, eu tenho esse intervalo aqui para operar. Então, a gente pode ver que no meu tempo de operação, para aproveitar a bolsa aberta, nós temos aqui, estamos dentro de uma região de consolidação, né? Claro que foi a maior parte do dia, porém, essa movimentação da tarde, depois das duas, aqui ó, essa movimentação mais extensa, né? Das 2 horas, eu não consegui pegar, porque não estava no mercado, então eu sofri um pouco hoje. Fiz algumas operações, várias operações, né? Até passei bastante do meu limite diário de operações que eu estipulei. Porém, estava dentro do meu gerenciamento. Então, a gente pode ver a quantidade de pavio, né, que o mercado deixou hoje, olhando aqui para os 5 minutos. Se a gente olhar para outros gráficos também, a gente vai ver o quanto o mercado trabalhou aqui com essa volatilidade para cima, para baixo, deixando o mercado mais gerando um pouco mais dúvida nas operações, ok? Então o mercado trabalhou nesse formato hoje.
Então, falando aqui um pouco mais do meu operacional, vou mostrar o meu relatório de performance. Porém, o que nós tivemos hoje na agenda? Nós tivemos IPCA, né, o Índice de Inflação ao Consumidor, aqui no Brasil, e também tivemos o CPI nos Estados Unidos também, que é um índice semelhante ao do Brasil, e nos Estados Unidos veio abaixo do esperado, um pouquinho abaixo do esperado, no Brasil um pouquinho acima do esperado. Então, isso para os Estados Unidos, de certa forma, de acordo com alguns analistas, é interessante, porém para o Brasil não é bom, né? Esse índice de inflação que veio um pouco acima aí do esperado, ok? Então, dentro do meu horário de operação, nós tivemos esses dados, e também, deixa eu ver, 10,5, estoque de petróleo bruto nos Estados Unidos, é isso só, dentro do meu horário de operação. Depois tiveram outros dados saindo mais tarde, porém, focando aí até 11 horas, perdão. Até 11 horas foi isso que nós tivemos. Outro dado importante, informação importante, que inclusive passei na análise de fechamento de ontem, é que hoje tivemos uma agenda um pouco mais cheia, referente ao dia de ontem, né? No dia 12, a agenda do dia 12 foi um pouquinho mais cheia do que o do dia 11, porém, o dia 11 o mercado se movimentou bastante, né? Inclusive, nós temos aqui, a gente pode ver o dia de ontem, quanto o mercado se movimentou, né? Com a agenda um pouco mais vazia. E hoje, com a agenda mais cheia, o mercado ficou consolidado. Ok, trabalhando mais consolidado. Então, eu já havia passado essa informação na análise de ontem. Isso pode acontecer de acordo com a interpretação do mercado. E também existe expectativa para o próximo dia, para o dia de amanhã, a agenda de amanhã. Por isso, existe uma razão para o mercado trabalhar aqui consolidado. Ok. Vamos lá, então. Antes de eu passar aqui deixa eu ver. Puxar aqui o meu relatório de performance. Vou colocar aqui em tela meu relatório de performance e vou dar uma explanada, explicação aqui, você procurar ser bem breve. Então, nós temos aqui, deixa eu ver aqui, já virou a data, vou ter que puxar novamente aqui, é bem rápido. Vou colocar dia 12, ok, ativos, personalizados, clicar. Bom, vou ter que esperar um pouquinho, por conta do que já virou aqui meia-noite, então vou precisar esperar um pouquinho para atualizar, porque ele não atualiza de imediato. Mas enquanto isso eu vou olhando, fazendo um panorama geral aqui de como foi os mercados no dia de hoje. Então, olhando para o nosso mapa, aqui, o mapa de calor, nós temos aqui, né, os mercados trabalhando um pouco mais positivo hoje, as bolsas, né, de valores no mundo trabalhando um pouco mais positivo. A gente vê aí Canadá, Estados Unidos, né, Europa, Japão, a China ficando aí um pouco mais amena, né, Estados Unidos também, mas comparando ao dia de ontem, temos aí um mapa temos os mercados trabalhando mais positivo comparado ao dia de ontem. Ok? Esse é um dado bastante importante, porque a gente pode tomar como referência outros dias, né? A gente vai comparando entre um dia e outro. Deixa eu já verificar aqui se já atualizou. Aí ainda não atualizou. Negociações, relatório de performance, do dia 12. Ativos, maravilha, atualizou.
atualizado aqui. Então, vamos lá. Nós tivemos aí... Deixa eu ver aqui. Índice de dia 12. Ok. Nós temos aqui 23 operações. É um número bastante grande de operações para no período. Talvez para o dia inteiro não, mas para o período chega a assustar um pouco, né? 23 operações, são operações de scalp, pegar operações curtas, rápidas, dentro de um curto, aproveitando a volatilidade do mercado, lugares estratégicos. Então, eu uso uma estratégia para utilizar, para fazer scalp, e caso eu entender que o mercado continue, eu estendo mais a operação, ok? Então, só para... não vou explicar exatamente como eu faço, mas só para você ter noção. Então, explicando aqui, 23 operações vencedoras, 56% de operações vencedoras. Para mim, é um número insatisfatório, porque a minha meta é ter uma quantidade maior de operações, acho que para todo mundo, mas para mim é um número que aí está um pouco abaixo da minha meta. E a gente vê pelos valores também, né, de lucro e prejuízo, um valor alto, então teve um custo, se eu tivesse, que eu estou na conta simulador, mas se tivesse custo aqui por operação, aqui estaria marcando, possivelmente teria um custo aqui alto, né, então isso é ruim, principalmente para quem faz operações de scalp. Então, quem faz operações de scalp, o ideal é que seja mais assertivo, por conta dos custos, ok? Então, eu fechei meu dia aí com R$50 positivo. Mesmo assim, com essa quantidade de operações, eu ainda fechei meu dia com R$50 positivo. O número das operações foram 23, operações vencedora 13. E as operações zerada foi uma, ou seja, a primeira operação que eu entrei, se eu não me engano, a gente vai ver, foi uma operação que eu entrei saindo 0 a 0. Okay? E depois, operações perdedoras foram 9. Então, comparando aí das 23 operações, 9 perdedoras, 13 operações, 9 perdedoras, 13 vencedoras, né? E uma zerada, né? Tá num nível mediano, né? Vamos dizer assim, para o dia de hoje, ok? Então, vamos entender agora, vou colocar aqui no completo, para a gente ter uma visão um pouco mais ampla dessa movimentação. Aqui embaixo nós temos o meu gráfico de patrimônio, assusta um pouco, é feio, inclusive, né? A gente olhar aqui e ver essas pontas vermelhas aqui abaixo e uma movimentação um pouco mais verde aqui para cima. Então, só para entender. Aqui eu tomei o stop, eu voltei, fiquei no positivo, acredito que, deixa eu ver se está. Voltando aqui. 0 a 0, tomei stop, voltei, fiquei no positivo, e aí dei uma pausa, tomei um café, respirei, entrei novamente, tomei outro stop, voltei, entrei novamente, fui para o gain, voltei, tomei outro stop, e depois outros stop, depois voltei a ter um gain até fechar R$50 positivo, ok? Então, olhando para o gráfico de patrimônio, é isso. Agora eu vou colocar direto nas operações para a gente compreender o seguinte, que é muito importante. Para mim é muito importante. Primeira operação, fiquei no 0 a 0. E depois, a segunda e terceira operação, eu tive 2 stops seguidos. Ok? Se eu tomasse mais um stop seguido, eu poderia estar encerrando meu dia por ali, depende do valor. Ok? Com base no meu gerenciamento de risco. Mas mesmo assim, fiquei com R$62 negativo. Esse é um valor que está dentro do meu gerenciamento de risco. Depois, entrei mais 5 vezes e fiquei no positivo. Ok, 5 vezes com entradas curtas, consegui aí fazer 2 entradas pegando o valor cheio e outras 3 entradas pegando um valor menor. Ok, consegui sair do negativo, vim para o positivo. Depois disso, tomei outro stop, aí outro gain. Depois, no outro stop, acabei ficando no 0 a 0 de novo. E depois tomei mais outro stop. Então, voltei para os R$60 negativo novamente. Então, a gente vê que eu fiquei dentro dessa margem de R$60 negativo. Outro gain.
outro stop, ó, R$ 65 negativo, então voltei, tive 2 gain, aí voltei positivo, depois tomei outro stop, então ficou muito nessa entrada, tomava stop, voltava para o gain, tomava stop, voltava para o gain de novo. Né? E aqui, por fim, o stop mais caro que eu fiquei foi R$ 78. R$ 78. Está dentro da minha margem de meu gerenciamento de risco. Está tudo dentro do meu gerenciamento de risco. E depois disso, eu fiz mais 3 entradas, né, e fiquei com R$ 50 positivo. 3 entradas positivas, ok? Com relação à quantidade de contratos, sempre com 2 contratos, 3 contratos. 2 contratos e 3 contratos. Só que, quando eu percebi que o preço, ele atingia a minha primeiro take profit, depois voltava, me tirava, me deixava negativo, eu coloquei 3 contratos, então, meu primeiro take profit, eu saía com 2 contratos, e depois puxava o meu stop loss para o ponto de entrada ou para o primeiro take profit. E assim eu estava utilizando esse formato, então está dentro do meu gerenciamento de risco. O que ficou ruim aqui para mim foi a quantidade de entrada, mas como eu estava dentro do gerenciamento de risco, então para mim ainda foi vantagem continuar e persistir. Né? Lembrando que quanto mais você fica no mercado, mais risco você tem, ok? Então hoje foi um dia mais difícil, eu precisei parar, respirar um pouco, sair, levantar, voltar para o mercado, ver se eu estava fazendo as operações corretas, né, analisar. Então tudo isso dentro de um curto espaço de tempo foi preciso fazer esse raciocínio, entender direitinho, ok? Então, olhando no geral, olhando assim, né, com relação ao meu operacional de hoje, não foi bom, né? Um operacional dentro do meu gerenciamento de risco, porém a assertividade foi menor comparado aos outros dias. Mas, mesmo assim, no contexto geral, eu me saí bem comparado aos outros dias anteriores para trás, meses para trás que eu estava operando, ok? Mas, enfim, minha avaliação de hoje foi que eu tive bastante dificuldade em operar hoje. Tá. Outra forma de avaliar meu operacional foi da seguinte forma. Eu voltei aqui para o mercado, né, agora, fazendo análise, agora no final do dia, e eu voltei e marquei os lugares, né, onde eu realmente fiz as operações e identifiquei, será realmente que caberia essas 23 operações dentro desse espaço de tempo entre 9 horas e 11 horas? Então, eu fui avaliar minhas operações, ver o que eu estava fazendo de errado e realmente caberia uma quantidade semelhante dessas operações, que eu contei, operações que se eu tivesse entrado no time certinho e saído no time certo, no local certinho, onde eu tenho estudado, teria dado pelo menos 19 operações certinho, só que teria que ser perfeito. E então, aí a gente demonstra que pelo menos eu errei realmente em algumas operações e eu errei na leitura, na entrada, né? Só que teve muitas delas que eu acertei, porém, entrei atrasado por conta da volatilidade e também adiantado. Algumas delas eu acabei entrando adiantado, o preço chegou a atingir meu gain, por exemplo, meu primeiro take profit, e infelizmente não atingiu o segundo take profit, no caso que eu faço parcial, ok? Então, analisando, né, juntando essas informações, o dia com essa volatilidade influenciou, no caso, contribuiu para eu ter tomado essa quantidade de stop e ter tido esse nível de assertividade, né, esse número de acertos hoje, né, de 53%. Então, não foi tão ruim pelo fato de não ter saído negativo, né? Poderia ter sido melhor,
mas no geral, olhando para os meses passados, até que não me saí mal, tanto emocionalmente, fui bem racional e também com relação aos números, né? Bom, enfim, estou fazendo uma análise do meu operacional de hoje. Maravilha, então. Vamos aqui, então, olhar aqui para as cotações do mercado no dia de agora, nesse momento. Agora é meia-noite 14, né? Os índices que estão em aberto, né, trabalhando agora, eles estão trabalhando com uma variação mais negativa nos Estados Unidos, S&P, índice do S&P trabalhando levemente negativo, bem neutro. Temos o VIX também trabalhando positivo. Europa, temos aí Alemanha levemente negativo, Inglaterra positivo. Então, nesse horário, os índices que estão abertos estão na Europa mais para positivo, nos Estados Unidos mais para negativo. Então, é bem neutro. Então, difícil dizer aí que eles estariam numa tendência mais forte. Japão, o Topix bem negativo, Nikkei levemente positivo, China neutro, zerado. É isso aí. É isso que nós temos aqui dos índices abertos. Então, muito neutro, bastante neutro agora nesse momento. Ok, calendário. Vamos ver se atualiza aqui. Calendário para nossa quinta-feira, dia 13, nós temos aí ainda IPP, que é o índice de inflação produtor, né? Produtor. Nos Estados Unidos, no Brasil, nós temos aí pela manhã crescimento do setor de serviços, 9 horas da manhã, assim que a bolsa abre, empréstimos bancários 8h30 antes da bolsa abrir. Então, uma agenda também mais vazia, porém com dados bem relevantes. Então, existe a grande possibilidade, por conta do IPP nos Estados Unidos, né, pedidos iniciais de seguro-desemprego, então, grande probabilidade do mercado de ter uma volatilidade maior aí na nossa quinta-feira, ok? Lembrando aqui um detalhe ainda do meu operacional que eu havia esquecido, como o mercado ele teve uma tendência bastante forte no início do dia, né, então o gráfico ele vai se adequando, né, o gráfico vai se adequando, então nesse início do dia eu não consegui pegar a operação porque eu perdi noção, né, nesse primeiro candle aqui, nesses primeiros minutos, eu perdi noção da questão do gráfico, de onde entrar exatamente, fiquei um pouco em dúvida por conta da insegurança visual, né? Então, com relação ao meu local de entrada, e então o gráfico ele vai se adequando no comecinho do dia, então, infelizmente, nessa primeira movimentação aqui, eu não consegui pegar esse candle aqui, essa movimentação de queda do dia de hoje, ok? Então, esqueci de falar, deixar registrado aqui essa movimentação. Deixar aqui, então, só lembrando para o dia de amanhã, minha análise continua no mesmo formato, que lá em cima nós temos uma resistência, aqui embaixo o suporte, o mercado pode trabalhar ainda consolidado, vir abaixo ou vir buscar essa região mais acima. Caso o mercado avançar nessa região, aqui abaixo de 124, pode vir aí buscar 120, 122, 121 mil pontos no mini índice. Essa é a minha análise. Agora vamos ver se o mercado concretiza nesse formato. Outro dado bastante importante, que inclusive você está passando,
é que, principalmente esqueci ontem, era para ter falado ontem, que ontem o mini índice trabalhou em queda e também o dólar trabalhou em queda no dia de ontem. A gente pode ver aqui, né? Então, geralmente quem trabalha com correlação entre índice e dólar, né, correlação negativa, ontem não foi uma boa, fazer uma boa relação entre índice e dólar, né? Então, já olhando aqui para o dia de hoje, nós temos, olhando aqui para o dia de hoje, no índice dólar, no começo do dia, a gente pode ver que os dois trabalharam consolidado, e mais à tarde o dólar veio abaixo, né? Então, deixa eu olhar aqui o mini índice. 60 minutos. Então, a gente pode ver aí que a consolidação no mini índice pela manhã, no mini dólar também, depois o mini índice veio abaixo, voltou, e o mini dólar veio abaixo e ficou trabalhando de baixo. Então, uma correlação, para quem trabalha com correlação e negativa, pelo menos para esses 2 dias, não foi tão satisfatório, né? Pode ver que trabalhou muito semelhante, né, por conta dos dados, ok? Bom, isso aí, deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. É isso aí. Bom, com isso, então, eu vou finalizando mais essa análise de fechamento de mercados, preparar para o próximo dia, para ver se eu consigo fechar a semana aí no positivo. Maravilha? Tudo de bom e nunca desista do seu propósito.